Diaspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diaspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diaspora Spot, o podcast da Diaspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas que estão espalhadas pelos 4 cantos do mundo e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje o nosso destino é Luanda, em Angola. É para conversarmos com Ana Correia, é de Lisboa e trabalha na área da comunicação e marketing. Bem-vinda, Ana. Olá, Marta, obrigada. Porquê Angola? Angola surgiu completamente do nada. Basicamente, eu trabalho na área de comunicação e marketing, como disseste, e em Portugal houve uma altura em que não estava a conseguir encontrar trabalho na minha área, estava a trabalhar noutra área e não estava feliz, não estava realizada, e surgiu-me esta oportunidade num site de trabalhos. Era em Luanda, diziam que era a experiência de 3 meses, se a pessoa não gostasse, que tudo bem na mesma, e então decidi arriscar. E arrisquei, ainda bem que arrisquei, porque foram 3 meses que se tornaram em 11 anos para já, Já estás aí a viver então desde quando? de setembro de 2014. E como é que foi a adaptação? Quais foram os principais desafios? Bem, a primeira adaptação foi ao calor, não é? Como a pessoa sai do avião e sente logo aquela, parece que fica sem ar, é assim uma coisa, a umidade muito quente, muito calor. Depois foi a adaptação ao dia a dia, o dia aqui começa muito cedo, já de às 5 e tal, 6 já é de dia, e já ouves pessoas na rua, já está tudo a trabalhar, as empresas trabalham, porque as deslocações muitas vezes são muito, para o trabalho são muito longas, então acaba por haver o ritmo é muito mais acelerado e o dia começa muito mais cedo. Esse foi um grande desafio. Outro desafio foi ter que lidar com o câmbio, não é? Sempre trabalhei na Europa e nunca tive esses problemas. O que eu recebia era o que eu estava no contrato era o que chegava à conta. Aqui não, aqui como recebemos em kwanzas, tem que depois fazer a conversão para o câmbio e depois em Portugal recebemos os euros, as transferências bancárias e isso tudo. Isso foi assim o mais complexo, porque um mês é um mês, o outro mês pode ser diferente se o câmbio alterar. E depois, assim, a nível de desafios, foi a distância, claro, a distância da família e dos amigos que deixamos em Portugal, que isso é incontornável. Estes 3 meses transformaram-se em 11 anos. O que é que fascinou para ficar em Angola? Eu acho que Angola, e acho, e das conversas que tenho com muitas pessoas cá, ou se adora ou se odeia, porque isto é muito intenso, então é muito intenso para o bom e é muito intenso para o mau. O que me fascinou são as pessoas, é o desafio, são as oportunidades que existem aqui. Hum, É o ambiente, que se vive aqui, a alegria que as pessoas têm naquilo que fazem, a dedicação. Eu fui muito bem recebida, mesmo super bem recebida. Eu quando vim com mais 4 ou 5 pessoas na mesma situação, todas portuguesas, e nós chegámos e já foi super, chegámos, não sei se tínhamos sempre todas o mindset, hoje em dia somos como irmãs, porque nos demos super bem desde o início, e estávamos super alinhadas naquilo que era a nossa experiência que íamos ter aqui, íamos aproveitar ao máximo e ninguém sabia se ia ficar, se não ia ficar. O que sabíamos era que enquanto cá estivéssemos íamos aproveitar. E o que é facto é que dessa experiência, umas foram mais cedo, outras mais tarde, eu fiquei com uma amiga minha, somos as únicas que ainda cá estamos, não, com mais duas, mas é uma coisa quase que posso dizer que é de pele, que não se explica muito bem, porque só tanto cá e vivendo é que a pessoa percebe mesmo. E como é que são os angolanos? A questão da língua não se coloca, não é? Falamos português, Sim. ambos, mas como é que são os angolanos? Os angolanos são um povo muito, muito simples, muito alegre. E, hum, e isso reflete-se no dia a dia. Muitos deles vivem nas condições que não são as melhores, assim como em qualquer parte do mundo. Ah, Eu fico ah, mas o que é facto é que eles são esforçados, são dedicados e eu sempre fui muito bem recebida pelas pessoas cá, pelas pessoas angolanas a nível de trabalho, a nível de pessoas que conheci fora do trabalho, sempre fui muito bem recebida. Então, os angolanos são pessoas muito receptivas, e muito bem dispostas e muito amáveis. Como em qualquer parte do mundo, eu falo mais em ambiente de trabalho, cada vez que chega uma pessoa nova, há pessoas que aceitam logo e abrem os braços, e há outras que deixam ver como é que isto vai ser, e depois então logo vejo se vou dar abertura ou não vou dar abertura. O que é facto é que quando dás abertura és família, e isso é incrível.
E que comunidade portuguesa é que encontraste aí em Holanda? Então, isto aqui é muito fácil, como em qualquer parte do mundo, os portugueses estão espalhados no mundo, não é? Aqui é muito fácil, tu chegas e automaticamente és integrada a um aniversário de alguém que tu não conheces, e isso é uma coisa que eu sinto uma diferença gigante aqui. Em Portugal, havia um aniversário de alguém, só vão as pessoas que são confinadas àquele círculo de amigos. Mais ninguém exterior vai, porque nem se põe em questão convidar uma pessoa que não conhece o aniversariante, por exemplo. Eu aqui cheguei, fui a N aniversários em que não conhecia os aniversariantes e nesses aniversários fiquei a conhecer imensa gente. Ou seja, a integração aqui é a coisa mais simples e mais natural que pode haver e é uma coisa. Tu chegas, conheces 5 pessoas, passado 2 semanas já conheces 100, 150 e vai-se multiplicando ao longo do tempo. Por isso a integração aqui é super, super fácil, é das comunidades que mais bem recebe. E eu sei por experiência de amigas, por exemplo, algumas estão nos Estados Unidos e que vivem lá, e eu conto a minha experiência aqui e dizem que não é, lá não é tanto assim, lá é mais formal, é uma coisa mais de networking, uma coisa mais. Aqui não, aqui é de convívio, é estamos aqui e depois as pessoas disponibilizam-se logo se tu tiveres uma necessidade, estou à procura de casa, estou à procura de trabalho, estou à procura de alguma coisa, as pessoas ajudam-se de uma maneira que não há descrição, é mesmo uma comunidade que funciona muito bem. E essa comunidade é um pouco e passaste também uma curta muito experi uma curta mesmo curta experiência por Macau, mas em termos de profissões, em termos de ocupações, quem é essa comunidade? Há de tudo. Ah, digo que a comunidade é 90% norte, pessoas do norte, ah, muita gente do norte. Eu sou de Lisboa, mas acho que consigo contar pelos dedos das mãos do meu grupo mais próximo de amigos as pessoas que são de Lisboa, muito poucas. Muito pessoas do norte, e tens de tudo, temos a área financeira, IT, engenheiros, eu de comunicação, comercial, na área da saúde agora menos pessoas cá, mas tem tudo um pouco mesmo, não há assim uma área que específica que, ok, esta é a área que queres trabalhar aqui e vais para Luanda, não, aqui há de tudo um pouco. Não há nenhuma que se possa diferenciar. E qual é o papel da comunidade portuguesa aí em relação a outras comunidades? A comunidade portuguesa aqui, em relação a outras comunidades, aqui também existe uma grande comunidade brasileira, ah, dão-se normalmente, não há assim um papel que consiga identificar, porque são comunidades que que são muito semelhantes, são muito chegam, conhecem, falam, são expansivas, são extrovertidas, então basicamente são comunidades que se dão bem entre si, não há nenhum papel, a comunidade, porque a comunidade portuguesa faz isto que a outra não faz. Eu não vejo a coisa dessa forma, eu vejo como damos todos bem e não há assim nada que se destaque relativamente às outras comunidades. E é uma comunidade que se junta para assinalar momentos, relacionados com a cultura portuguesa ou Há não é muito sempre há sempre eventos, nesses dias, por exemplo, que são feriados em Portugal que não são aqui, não é? Mas há sempre eventos na embaixada, há sempre eventos mais reservados, mais restritos, nem todas as pessoas vão. Mas, por exemplo, a escola portuguesa também temos cá uma escola portuguesa em Holanda e também organiza, nessas festividades, digamos assim, também organiza eventos e há muitas pessoas que vão e que são convidadas, inclusivamente às vezes vêm pessoas de fora e marcam presença nessas atividades. Isso não passam em branco essas datas. ainda em relação à tua vida e à tua rotina, é possível manter alguns hábitos portugueses, aí em Holanda ou acabaste por te adaptar ao modo de vida dos angolanos? Eu basicamente, tirando estar a viver no calor, eu tenho a minha vida exatamente igual a Portugal. Eu acordo, vou para o trabalho, tenho a vantagem, mega vantagem aqui, que é trabalhar próximo de casa, então venho almoçar a casa, vou para o trabalho, termino o trabalho, ou tenho uma atividade, ou tenho ginásio, ou tenho pilates, ou tenho paddle, e que acaba por ser um bocadinho a vida que eu também iria ter em Portugal, por isso não, a maior diferença é que acordo muito mais cedo do que em Portugal, porque aqui o dia, como disse há pouco, começa muito mais cedo e também estou cansada muito mais cedo, confesso. Não aguento as noitadas que fazia aí a ver séries até às tantas e essas coisas.
e para mim o dia acaba mesmo muito mais cedo. Por isso, a única diferença é mesmo que o dia acaba mais cedo, termina mais cedo, por ser mais intensa, às vezes vou correr de um lado para os outros, também descansamos bastante. Nós achamos graça porque nós, por exemplo, ao fim de semana, não é? Aproveitamos, aqui é verão quase todo o ano, então acabamos todos os fins de semana, sempre que aproveitamos, não é? Há um feriado, há uma ponta, há um fim de semana, vamos à praia. Então, nós vamos à praia 90% dos fins de semana que cá temos, e isso publicamos nas redes sociais e não sei o quê, e acho graça, porque depois o feedback quando eu vou a Portugal dos meus amigos é: "Ah, grandes vidas, estás sempre na praia", só que o que eu não publico e que não publicamos nós cá, é a semana que acaba por ser muito intensa, às vezes a nível de trabalho temos que fazer serões e temos que resolver coisas e o nosso telefone às vezes está sempre a tocar, ou seja, é tão intenso durante a semana que se nós não temos aquele fim de semana para relaxar e para descontrair, a semana a seguir já vai ser um sufoco. Então, o facto dos nossos fins de semana serem aproveitados, muitas vezes não é só: "Ai, boa, vou aproveitar", é mesmo necessário, é uma necessidade. E então, por isso acabamos muitas vezes, vamos ao Mossul, vamos para Cabo Verde, vamos aqui passear à volta, e isso é super importante para manter o equilíbrio, porque às vezes há semanas de trabalho que são muito, muito intensas. Falavas que ias almoçar inclusive a casa. E essas refeições são exclusivamente portuguesas ou Mantemos as tudo igual, tudo exatamente igual. Nós temos uma senhora que trabalha connosco cá em casa, ensinámos como é que havíamos de fazer como é que havia de fazer as refeições e ela faz tudo exatamente igual, não há nada de diferente. e consegues chegar aos produtos portugueses facilmente? Sim, conseguimos os básicos dos básicos, sim, conseguimos. O que acontece relativamente aos produtos é que às vezes temos dificuldades, aqui há uma certa dificuldade em encontrar tudo no mesmo sítio. Por exemplo, eu, em Portugal vou a um sítio e tenho tudo. Aqui não funciona assim. Se calhar tenho que, em vez de ir a um supermercado, tenho que ir a um ou dois, mas encontramos. Já não existe, no início sim, havia essa dificuldade, mas agora, hoje em dia, já é super tranquilo. E há alguma coisa que não falte na mala quando vens a Portugal? Quando venho para Luanda Quando vens a Portugal e regressas a e Luanda? regresso, olha, o café, as cápsulas de café, que isso aí é muito mais caro aqui, então nós aproveitamos e quando vamos costumamos trazer. Mas tirando isso, é o que eu digo, a partir do momento que eu tiver que trazer mesmo comida como metade da minha bagagem, então já não faz sentido eu estar aqui, porque já estou em esforço ou alguma coisa que não está a correr bem, não está a bater certo, porque eu para estar aqui tenho que estar tranquilo e viver com o que tenho aqui, não é, com o que me é disponibilidade aqui. Por isso, eu conheço pessoas sim, mas porque a família tem criação ou qualquer coisa, e isso são casos diferentes, não é? Mas eu, por norma, não trago nada a não ser frutos secos e cápsulas de café, não passa disto. Para ti, e como é que defines Portugalidade? Isso é uma boa pergunta e é muito difícil de responder. Ahm, posso dizer que, assim, de uma forma genérica, a Portugalidade é mantermos aquilo que é nosso, a nossa cultura, as nossas tradições, mesmo estando fora. Ou seja, eu manter a tradição de no Natal fazer de se comemorar exatamente como se estivesse em Portugal. Já aconteceu, amigos meus, por exemplo, eu sei que passaram cá o Natal por razões de trabalho ou razões pessoais, e então fazem exatamente o bacalhau, as coisas todas, tudo exatamente igual. E isso para mim é Portugalidade, é mantermos aqueles pequenos detalhes que fazem diferença e que nos fazem um bocadinho diminuir a distância de casa quando estamos longe. Como é que se diminui a distância quando se está longe? Com muitas chamadas, com as redes sociais funcionam muito, porque aproximam-nos, às vezes não podemos estar com a pessoa àquela hora, mas conseguimos trocar mensagens e vamos falando. Com como é que se diminui? Mais com vendo notícias, ir acompanhando o que se vai passando no nosso país, que hoje em dia é muito, graças a Deus, à tecnologia é muito mais fácil, muito mais simples, não é? Internets da vida, e as operadoras facilitam muito essa vertente, não é? De irmos acompanhando. E pronto, através da comida, claro, como boa portuguesa, eu gosto de comer. E há sempre pratos, aqueles cozidos à portuguesa que de vez em quando vamos almoçar fora e pedimos e mata-se sempre um bocadinho as saudades dessa forma. E há muitos restaurantes, aí em Luanda portugueses, Sim, há alguns e muito bons mesmo. portanto dá para matar essa Dá,
Isso está assegurado. Estar fora mudou a forma como olhas para Portugal? Eh, Se mudou a forma como eu olho para Portugal. Eu antes de sair diria que nunca estava enquanto estava a fazer o curso, por exemplo, estava na faculdade, diria que tinha muito bem planeado as empresas onde eu queria trabalhar, onde é que eu queria estar, e o meu percurso profissional. O facto de, não ter conseguido trabalho na minha área em Portugal, e ter que vir para fora, mudou um bocadinho a forma como eu vejo Portugal, no sentido de eu, quando estava a estudar, achava que havia imensas oportunidades. Quando comecei a entrar no mercado de trabalho, percebi que não há assim tantas oportunidades. Eu falo da minha área, obviamente, que não conheço as outras, e é uma área muito difícil, comunicação e marketing, de trabalhar em Portugal. É uma área difícil de entrar, é uma área difícil de crescer, e não estou a dizer que não volto um dia a trabalhar na área de comunicação em Portugal, não estou a dizer isso, mas que existe esta dificuldade, de trabalhar na área de comunicação, na minha área de formação, existe. E isso faz com que, eu olhe para Portugal, se calhar diria, quando cheguei, diria que ficava cá 2 3 anos, já estou há 11, e se me perguntarem neste momento, pretendes voltar a Portugal? Não tenho data, está totalmente em aberto. Essa é uma pergunta a que lá voltaremos. Mas, nesta perspectiva e neste olhar, hoje em dia, estando fora, como é que analisas Portugal e como é que o vês? Bem, esta não é a melhor altura para analisar Portugal, não é? Porque as coisas não estão fáceis. Não está muito fácil. Analisando de fora, não sei mesmo. Isso é uma pergunta muito difícil, porque eu não sou ninguém para estar aqui a dizer o que é que está bom e o que é que está mau em Portugal. Obviamente, mas na perspectiva de cidadã. Na perspectiva de cidadã, Portugal está muito atrasado em algumas coisas, e nesse aspecto, nessas coisas em que está atrasado, para mim são coisas fulcrais na minha vida que impactam de tal forma que não me permitem a mim ir para aí, ter um salário, conseguir viver, comprar uma casa, ter uma vida normal, ter um carro para me movimentar, esse tipo de situações. Mas e nesta altura o que eu vejo na minha análise é basicamente essa. Portugal não está um país para eu, Ana Correia, na minha pessoa singular, poder voltar e ter a qualidade de vida que, por exemplo, tenho aqui. E isso para mim tem um impacto muito grande. O que é que achas, se pudesses, mudar, o que é que mudarias ou o que é que achas que deveria mudar? Bem, os salários, obviamente, não é? Porque a pessoa, tudo começa com o salário que a pessoa recebe, os preços das casas, salário e preços das casas, a saúde, que não me impacta a mim diretamente, mas impacta a minha família. Tenho conhecimento de situações muito chatas e pouco agradáveis, não é? Dito assim, fazendo uma análise muito geral, diria que os salários das pessoas, a saúde e a habitação. Porque é impossível uma pessoa com os salários, com média salários, conseguir. Eu disse comprar uma casa, mas já nem é comprar, alugar. Está muito complicado. Já estava quando eu me vim embora, há 11 anos, agora ainda está mais, e nós estamos sempre à espera que haja um boom, porque nós de fora também temos interesse em fazer investimentos e estamos atentos, não é? E efetivamente esse boom não aconteceu, e o que está a acontecer e o que estamos a acompanhar é que vai aumentando, 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 e não se sabe até onde é que isto vai parar, e isso é um bocado assustador. Sendo imigrante, consideras que tens voz em Portugal? Sim, sim. Para já sou atenta às coisas que se passam, às eleições, a tudo o que se passa, a todas as movimentações, digamos assim, que acontecem no nosso país. Nós aqui vemos as notícias de Portugal, temos acesso aos jornais de Portugal, digitais, e inclusivamente nós temos, nós votamos. Ah, por exemplo, no próximo fim de semana, ir basta ir ao consulado e votamos nas eleições. Por isso, considero que sim, que temos quem quer, não é? Porque para isto, e isto é o que eu recomendo a qualquer pessoa que está a viver fora, especialmente em países fora da Europa, têm que estar registados no consulado, e estando registados no consulado, têm acesso a
ao voto e essas coisas, mas sim, sinto-me completamente não sinto nada que estar fora podia fazer mais, muito pelo contrário. Eu acho que estar fora, consigo não ser um peso, lá e consigo ver as coisas de forma diferente e se calhar consigo ajudar pessoas que tenho lá, por estar fora e por ter uma boa qualidade de vida e ajudar dessa forma que estando em Portugal não conseguia ajudar. E nesta aproximação da comunidade ao país, em Luanda e da tua experiência, da opinião pessoal, que papel têm as representações portuguesas aí? Bem, eu não tenho razão de queixa, porque sempre que foi necessário eu renovei o cartão de cidadão, fui fazer o passaporte e sempre que foi necessário ir ao consulado tratar de temas, assim, digamos, mais burocráticos, existem os agendamentos, a pessoa vai e as coisas acontecem. Por exemplo, na altura do Covid, eu já estava cá e as empresas da maioria dos portugueses que cá trabalhavam, no caso falando de Portugal, não é, em específico, muitas das empresas, se não 90%, se não quase a totalidade, que tinham portugueses a trabalhar consigo, disseram que não se responsabilizavam e as pessoas foram para Portugal. Eu, no meu caso, como trabalhava numa empresa angolana, a empresa dispôs a dizer: "Se quiseres ir, podes ir, mas se quiseres ficar, nós também tranquilo". Eu fiquei não só porque a empresa disse que, hã, qualquer coisa que me ajudava, não é, me dava apoio, mas muito por saber que tinha este apoio, de e as comuni e o consulado tem um canal do WhatsApp e dá para falar e nessa altura os portugueses falavam muito uns com os outros, ou seja, se acontecesse alguma coisa, alguém sabia de imediato. Então eu acabei por fiquei cá, no Covid, por também saber que tinha esse apoio e porque sabia que se fosse necessário, em última instância, ser evacuada para Portugal, que eu, como estava registada, que isso ia acontecer e que as coisas iam acontecer. Por isso, graças a Deus, nunca tive uma necessidade assim urgente, nem tive nenhum problema assim de mais, mas o facto de estar cá também é muito em parte porque sei que tenho esse apoio de Portugal, do consulado, no caso. Acaba por ser um contacto de aproximação. Sim, acaba por ser um contacto de descanso, digamos assim, de tranquilização. E como é que há pouco falavas que acompanhavas a atualidade portuguesa com a Sim. televisão, sobretudo RTP Internacional? FTP internacional sim, com as operadoras de Luanda, mas depois com as tecnologias nós temos o Chromecast e eu consigo aceder à televisão do meu pai, e então conseguimos os canais todos normais. É também um elo de aproximação e de se sentir em casa. Muito, muito. E não só a nível de informação, a nível de entretenimento, tudo. É muito, muito, muito bom. Nesta área, Angola também já dá cartas, não? Sim, tem bastante espetáculos. Espetáculos não, tem bastantes programas, bastante entretenimento. Mas é um registro que aí é aquela saudade de ir ver como é que estão as coisas em Portugal, porque o sentido do humor, a forma de apresentar as coisas é a mesma e cá é diferente. Cá são mais expansivos às vezes e em Portugal é um humor diferente e a forma de apresentar as coisas é diferente e às vezes vemos os programas de cá sempre, porque ainda por cima eu na área da comunicação, não é? Tenho que ver quem é que é falado, o que programas é que existem, etc. Mas sempre e quando podemos, vamos ali picar um ou outro programa em Portugal de entretenimento para estarmos ali a matar um bocadinho as saudades. E do que é que tens mais saudades? Tirando a família, obviamente. Tirando a família, das distâncias, de ter a praia próxima do campo e as distâncias serem próximas. Se eu quiser ir passar um fim de semana à praia, estou próximo, se eu quiser ir passar um fim de semana ao campo, estou próximo, e aqui as distâncias são gigantes. Qualquer sítio, se quisermos sair de Luanda, as distâncias são muito distantes, por assim dizer. Mais saudades. Não tenho saudades do frio de todo. Da comida também não tenho, porque graças a Deus conseguimos, colmatar com alguns restaurantes daqui e mesmo com refeições confeccionadas em casa. Eu diria que o mais me custa são mesmo a família e os amigos. Falavas da questão da distância. Quando viajas, são assim e passas esses fins de semana, sobretudo, não é? Sim. São distâncias, grandes? Que paisagem, o que é que descreverias?
Na realidade, as distâncias não são assim tão grandes, muito por exemplo, quando há época das chuvas, as estradas estão em pior estado, nós temos que ir mais devagar, o que demora mais a chegar ao destino. No caso, nós costumamos ir muito aqui para fora da província de Luanda, num sítio que se chama Cabo Lede, passar fins de semana, em que basicamente é chegar, temos lá, tem vários aldeamentos, não é? Para passar férias e as pessoas vão, uns podem levar comida, outros não podem, mas têm tudo para passar lá o fim de semana todo. E se formos numa viagem tranquila, são 1 hora e meia, 2 horas. Se for a altura das chuvas, se calhar temos que ir mais devagar, etc. Mas, tirando o estado da estrada, que às vezes com as chuvas é um bocado pior, a viagem faz-se tranquilamente. Ana, pensas regressar a Portugal? Não está para já nos planos e graças a Deus, ah, casei-me há 2 anos e tenho o meu marido super alinhado comigo, por isso o regresso a Portugal não está nos planos para já. Porquê? Porque, ainda não estou na fase de conseguir ter uma qualidade de vida em Portugal que pretendo. Os planos para Portugal são para voltar quando tiver, os investimentos feitos, quando tiver condições, digamos assim. E já que estou aqui há 10 anos, não vou agora e estou bem profissionalmente, estamos bem, estamos os 2 bem. Nós conhecemos de cá, por isso é uma pessoa que também gosta de Angola, como eu, de Luanda, estamos bem cá os 2, também está ótimo no trabalho dele, eu também estou super bem no meu trabalho, estamos realizados profissionalmente, não sentimos, tirando a questão da família e dos amigos que vamos colmatando com as chamadas, com as visitas a casa, não sentimos assim, nós costumamos dizer que nós não trabalhamos em Angola, nós vivemos em Angola. E as pessoas notam isso quando vêm à nossa casa, porque normalmente as casas são alugadas, não é? E cada um põe o seu cunho pessoal, se quer ou se não quer. E as pessoas que vêm à nossa casa dizem sempre: "Ai, a vossa casa é tão gira". Pois, nós investimos, porque nós vivemos aqui, nós queremos uma casa ao nosso gosto, nós compramos quadros, nós compramos louça, nós decoramos, porque nós vivemos aqui, nós não trabalhamos só aqui, nós não estamos aqui só para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui porque gostamos de estar aqui, obviamente com o intuito de ter uma melhor qualidade de vida, mas o facto de vivermos aqui faz com que gastemos dinheiro cá. Faz todo sentido, não é? Se estamos a viver cá, vamos gastar dinheiro cá, vamos viver bem, não vamos estar em esforço, não vamos só. Há pessoas que é isso do adoro ou odeio. As que odeiam são aquelas que chegam a casa, já só querem que chegue o dia a seguir para trabalhar e só estou a pensar quando é que vão a Portugal. E nós não, nós estamos cá descontraídos, tranquilos e o facto de estarmos bem e estarmos alinhados um com o outro faz com que o nosso regresso não esteja para tão cedo. E felizmente para as nossas famílias, que é uma pergunta que continuam a fazer passado 10 anos, mas para já não vejam assim tão próximo um regresso a Portugal. Obrigada, Ana, por esta partilha. A partir de Luanda, o Diaspora Spot regressa na próxima semana à procura da alma portuguesa no mundo, num novo destino.